Boa noite, irmãos. Que bom estar aqui mais uma vez. Sou Thierry. Iremos dar início ao nosso culto. Amém. Vamos orar para dar início. Deus Pai, obrigado, Deus, por nos trazer aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus, por cuidar de nós. Sabemos, Deus, que não merecemos nada que o Senhor tem feito pela gente, mas que possamos, Deus, ser gratos, Deus, pela Tua palavra que queremos ouvir hoje, e que através dela, Deus, possamos ser renovar nossa fé, que possamos ser melhor, Deus, no nosso cotidiano, na nossa vida e nossa jornada. O Senhor cuide de nós, Pai, nessa noite, o Senhor cuide de nós durante essa vida, Pai. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Vamos cantar, né? Dar início ao culto cantando e louvar esse Deus maravilhoso que cuida da gente a todo instante. Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, meus lábios te louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. E meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, meus lábios te louvam. Para seguirmos, né, nosso culto, é muito bom a gente refletir sobre aquilo que a gente tem feito na nossa vida e nossa jornada. Iremos entrar agora no nosso momento de confissão. Eu convido vocês de casa a abrirem sua Bíblia no Salmo 126. Amém? Vou repetir mais uma vez, Salmo 126.
Vamos seguir então, do 1 ao 3. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Assim como Sião, nós também fomos libertados daquilo que nos corrompia, daquilo que nos rendia. Fomos libertados do pecado. Assim como eles foram libertados do exílio, nós também fomos libertados do nosso exílio, do mal que nos atormentava. E eu convido você de casa a refletir sobre essa libertação que veio através de Jesus para nossas vidas. Assim como eles foram libertados, nós também fomos. E essa alegria era vista neles, porque eles ficaram como quem sonha. O que estava acontecendo era como se fosse um sonho para eles. E essa era o motivo de grande alegria. Por isso que eles ficavam como quem sonha. Nós hoje também temos que compartilhar dessa alegria. Também temos que ficar como quem sonha, também temos que se alegrar, porque fomos libertos. Jesus, ele pagou o nosso preço na cruz, ele nos libertou. Então, convido você de casa a fazer uma oração silenciosa, refletindo sobre tudo que você tem feito nessa vida. Confesse seus pecados ao Senhor. Amém? Vamos orar. Deus Pai, obrigado, Deus, por nos libertar desse mal que tanto nos incomodava. Que o Senhor, Deus, continue nos dando força, Pai, para lutar contra ele. Que o Teu Espírito, Pai, que a Tua Palavra esteja viva em nós. E que através disso, Deus, eu te peço perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor tire todo esse mal, Pai, que tem nos corrompido. E eu entrego em Tuas mãos, Deus, tudo o que eu sou. Porque sem Ti eu não sou nada, Deus. Livra-me, Deus, desse pecado, desse mal que nos atormenta. E que possamos, Deus, estar firmes, estar alegres. Que possamos, Deus, ficar como quem sonha. Que possamos, Deus, exaltar o Teu santo nome por tudo isso que tem feito por nós. Assim que eu oro e te agradeço, Deus, pelo sacrifício pago na cruz por nós. Te agradeço em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas
comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. É através desse sangue que nos libertou que podemos viver uma nova vida. Através desse sacrifício, estamos aqui hoje. Que possamos entoar cânticos a Deus, que possamos entoar adoração a Ele, porque somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deus, leva-me além de todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como
Mais que a neve, mais que a neve, se esse sangue lavar, mais alto deve ser. Mais que a neve, mais que a neve, se esse sangue lavar, mais deve ser. Deus Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por cuidar de nós também. Que possamos, Deus, ser gratos, Deus. Que possamos, Deus, viver através da tua palavra, através dos teus planos para nós. É assim que eu oro e te agradeço no nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Passaram uma semana como? Espero que tenham passado muito bem. Espero que vocês tenham se animado, como eu também me animei, com as notícias que nós estamos tendo das vacinações chegando, embora ainda num ritmo um pouco lento, mas graças a Deus estão vindo. E isso é motivo de grande alegria para nós. É grande alegria. E também queria comentar uma outra grande alegria, é que nós estamos chegando hoje ao final da nossa série Sobreviver. Hoje nós estamos no último texto que nós vamos ler sobre o tema Sobreviver. Esse tema na qual nós passamos o mês de janeiro inteiro refletindo a respeito sobre Provérbios e Eclesiastes. E hoje nós vamos encerrar esse momento que nós tivemos contemplando aquilo que as Escrituras dizem sobre como que nós devemos viver bem, qual que é o ápice dessa questão de se viver bem. E para isso eu gostaria de convidá-lo a estar junto comigo orando ao nosso bondoso Deus. Vamos baixar nossas cabeças? Pai querido, muito obrigado por esta noite da qual nós podemos nos reunir, mesmo que por meio de um vídeo, mas graças ao Senhor ainda podemos nos reunir no Espírito de Cristo. Podemos estar juntos de uma forma espiritual, cultuando cada um no seu lar ainda de forma um pouco mais segura, mas ansiosos para retornarmos. Mas, acima de tudo, desejosos para sabermos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através das suas sagradas Escrituras e através de mim. Que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem, me abençoe também que estarei trazendo a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, desde agora, como tem feito, e até a eternidade Ele fará. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, nesse mês nós vimos diversas coisas sobre viver. Estivemos passando por vários aspectos. E dentre algum deles, chegamos no de hoje. Sobreviver reconhecendo a Deus. Hoje nós vamos refletir
um pouco sobre aquilo que o livro de Eclesiastes quer nos dizer sobre reconhecer a Deus. O que isso significa depois dessa jornada de 4 cultos e hoje culminando no 5º culto? O que reconhecer a Deus significa ao todo dessa série? O que Provérbios e Eclesiastes querem dizer agora, consumando na pessoa de nosso Senhor, no nosso Deus? O que isso tudo quer chegar? E eu gostaria, antes de entrarmos no nosso texto bíblico, caso você já queira deixar aberto, está em Eclesiastes capítulo 11, nós vamos ler do versículo 7 até o capítulo 12, versículo 7 também. Mas, enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de comentar com você algumas coisas. Antes de tudo, existe um filósofo polonês chamado Bauman. E ele também é um sociólogo. É um dos homens mais comentados nessa última década, escreveu diversos livros, e dentre uma das suas principais frases está a sociedade líquida. Sociedade líquida. Bauman, ele defende que os nossos relacionamentos são tudo líquidos, são tudo passageiros, não são feitos mais para durar. Porém, uma coisa que eu quero destacar daquilo que Bauman fala está no seu livro Vida para Consumo. Neste livro, que foi escrito por meados do ano 2006, 2007, Bauman, ele trabalha como que a nossa sociedade se tornou uma sociedade de consumo, mas ao mesmo tempo de mercadoria. Como que nós nos tornamos, ao mesmo tempo que somos compradores, nós também somos a compra. No seu livro Vida para Consumo, Bauman, ele trabalha sobre isso. Bauman, ele traz um exemplo, rapidamente, só para nós compreendermos aquilo que ele quer dizer sobre nós sermos mercadoria e ao mesmo tempo comprarmos coisas. Ele trabalha uma questão de entrevista de emprego. Ora, na entrevista de emprego você tem que apresentar o seu currículo, correto? E se você apresenta o seu currículo, você tem que colocar todas aquelas coisas que você faz. E na onde você é avaliado através desse currículo pelas suas qualidades. Aquilo que interessa ou não interessa para a empresa a respeito de você. Você é tratado como uma mercadoria. E assim nós fazemos com diversas outras coisas. Redes sociais, quando nós expomos demais a nossa vida, nós estamos querendo vender uma personalidade nossa. Nós estamos querendo vender uma perspectiva que as pessoas vão ter da gente. Nós estamos nos apoiando daquilo dali como sentido de vida. E eu acho que um filme que representa isso muito bem é chamado Beleza Americana. Esse filme é de 99 e ele faz parte de uma série de filmes que foram feitos próximo da virada do milênio, que esses filmes, eles de alguma forma estão criticando a sociedade norte-americana. E esse filme chamado Beleza Americana, ele trabalha 2 famílias e uma amiga dessa família. Só que o que é muito incrível nesse filme não é o exemplo morais de nada deles, mas é como eles buscam sentido para a sua vida em coisas superficiais. Cada um está injuriado na sua forma que buscou viver a vida e naquilo que resultou até agora. Então, cada uma das personagens desse filme, eles decidem viver e transformar a sua vida através de aparências, através de buscar um emprego. Eles falaram, não, eu vou almejar esse emprego porque isso vai dar sentido na minha vida. Eu não estou tendo sentido na minha vida porque este emprego, ele não é o que eu quero. Outros personagens, eles acham que a vida sexual deles está muito fraca, então eles procuram sentido um outro parceiro, e eles falam, quando eu fizer isso, eu vou ter sentido. Uma outra personagem, ela acha que ela vai ter sentido na vida quando todo mundo estiver comentando dela. Sociedade, desta forma, é representada no filme Beleza Americana. Esse filme que retrata aquilo que Bauman está falando. Uma sociedade que é consumidora, mas também que é consumida. Que é compradora, mas também que é mercadoria. E o livro de Eclesiastes, não só no capítulo que nós vamos ler, mas ele como um todo, ele aparenta resolver isso. Ele aparenta demonstrar essa realidade também. Porque, se você analisar comigo, o tempo inteiro no livro de Eclesiastes, você pode também achar, como eu achava antigamente, que o tema central de Eclesiastes é vaidade. Vaidade de vaidade, porque tudo é vaidade, assim diz o pregador. É isso que mais ecoa e que a gente às vezes mais sabe do livro de Eclesiastes. Além dessa frase, a gente também acha que é um livro muito depressivo. Às vezes a gente até pensa que esse livro nem deveria estar na Bíblia, de tão baixo astral que ele é. Porém, não é bem por aí.
Não é bem por aí. Mas eu queria, antes da gente adentrar um pouco na ideia do texto de Eclesiastes, eu quero conversar um pouco com você para explicar essa palavra vaidade. Essa palavra vaidade, no hebraico lá, ela é havel. E havel quer dizer temporário, transitório. Quer dizer como uma nuvem na qual você tenta pegar uma fumaça e não dá certo. Toda vez que ele citar vaidade, ele está falando essa questão de transitoriedade. Mas, além disso, um outro sentido que Hebel quer trazer no livro de Eclesiastes significa que a vida é um enigma. Por quê? Porque ele vai trabalhar em grandes aspectos. Ele fala, olha, eu busquei prazer. Uma parte do livro de Eclesiastes vai falar que buscou prazer. Buscou viver a vida intensamente com tudo aquilo que poderia dar prazer, prazer sexual. E o que ele achou? Hebel. Que nada fazia sentido e que aquilo dali era transitório. Então, ele migrou na perspectiva daquilo que queria dar prazer para ele. Então, ele buscou riquezas. E o que ele encontrou no final, depois de tanta busca? Transitoriedade. De nada adiantou. Era como uma névoa que ele tentava agarrar. E depois disso, ele buscou status. Buscou conhecimento. E a mesma coisa, ele olhava para essas coisas, Salomão ali, ele olhava para essas coisas da qual ele achava que dava sentido para a vida, que poderia definir aquilo que ele era e dar sentido para como que ele iria viver, e tudo isso ele fala, é transitório. Eu buscar essas coisas para que as pessoas me vejam e desejem aquilo que eu sou, é transitório. Eu não vejo sentido na minha vida para isso. Então, esses aspectos que ele trabalha, coisas que são boas, é bom essas coisas que ele fala. E quando ele trabalha que nada disso vale a pena, a gente fala, nossa, é um tom tão para baixo. Porém, ao mesmo tempo, ao longo do livro de Eclesiastes, ele fala, olha, teme a Deus, teme a Deus, teme a Deus. Então, ao mesmo tempo que ele está falando que essas coisas boas da vida, são vaidade, são transitórias e elas não dão sentido para a vida, ao mesmo tempo ele fala, teme a Deus. E para nós que estamos refletindo sobre viver, o que melhor sobre viver do que nos ser reconhecendo a Deus? A nossa última mensagem da série de sobreviver é reconhecendo a Deus. Porque para a gente aprender a viver no ano de 2021, nós aprendemos a viver a vida de uma forma melhor, segundo os padrões bíblicos. Não adianta nada a gente só ter todas aquelas outras mensagens que nós tivemos, se nós não reconhecermos a Deus em tudo. E aquilo que o livro de Eclesiastes trabalha é que a vida, buscando reconhecimento em Deus, os nossos prazeres apenas, ela não tem sentido. Ela não nos ensina a viver dessa forma. Então, o que o autor de Eclesiastes ele vai definir para nós, para nós no decorrer do seu livro e entrando no nosso capítulo? Ele vai chegar à conclusão que a vida ela não é previsível. A vida ela não faz sentido de certa forma. E o que ele propõe para nós é que a gente aceite isso. Que a gente aceite que, embora a gente faça o nosso melhor, muitas coisas não vão dar certo. E para aquelas pessoas, às vezes, que fazem o pior, para elas não certo. Não faz sentido. E, infelizmente, a gente tem que aceitar isso. O autor de Eclesiastes, entre outros exemplos que ele dá, ele fala, se você quer aprender a viver, você vai ter que reconhecer a Deus. E reconhecer a Deus, você vai ter que aceitar que toda a sua vida não está no seu controle. Toda a sua vida não está no seu controle. Você não consegue controlar as coisas que acontecem ou deixam de acontecer. E para isso, reconhecendo a Deus, se alegrando com a vida. Mesmo a vida sendo tão transitória e sem algumas garantias, ele nos propõe para reconhecermos a Deus e nos alegrarmos com cada coisa da vida. Veja comigo, capítulo 11, versículos 7 e 8. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles.
Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Salomão ele fala: aproveite a vida, se alegre em todos os momentos, aceite as coisas simples da vida para você aprender a viver. Porque se a vida ela não tem tanto sentido, não tem um padrão da qual nós podemos nos apoiar, a gente não deve ficar esperando coisas miraculosas. Nós devemos nos alegrar em cada detalhe da vida. E quando nós devemos nos alegrar? Agora. A partir de agora. Assim que possível. Aqui ele cita a metáfora da manhã. Quando doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Quando você está vendo o sol no período da manhã, ele está dando esse exemplo de simplicidade, mas ele fala, se alegre com isso. Se alegre nessas questões simples e viva. Viva alegre. Mesmo com as dificuldades da vida, procure alegria nela. Procure se alegrar nessa vida. Procure reconhecer as coisas boas que tem na vida e não apenas deixar as más te atingirem, te aprofundarem e te jogarem para baixo. Não deixe as coisas más da vida dizer que a vida é assim. Salomão, ele nos diz isso. Para reconhecermos a Deus, nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos alegrar com toda a vida. Deve alegrar-se em todos eles, todos esses momentos. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade, ou, melhor dizendo, é transitório. Se alegre com agora. Se alegre ao chegar na sua casa e ver seus pais, ver sua esposa, seus filhos. Se alegre. Se alegre, mesmo no contexto do qual nós temos perdido tantas vidas. Mesmo quando a vida é uma coisa frágil. Se alegre com a vida. Não deixe essa fragilidade. Não deixa essas coisas da qual não estão no nosso controle, porque a vida não está. Não deixe essas coisas nos abalarem. Porém, alegre-se. Primeiro ponto que Salomão está citando para nós conseguirmos reconhecer a Deus e com isso aprender a viver um ano melhor é nos alegrarmos em toda a nossa vida. Momentos bons ou momentos ruins. Isso não significa que a gente vai banalizar os momentos de dores, os momentos de luto ou os momentos de aflições. Não vamos. Porque se nós olharmos ao decorrer de todas as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que o lamento é uma coisa aceitável. Porém, depois do lamento, sempre tem que ter alegria. A nossa vida tem que ser alegre. Nós temos que encontrar alegria na vida. É isso que Salomão está dizendo primeiro. Mas ele não para por aí. Ele também nos diz o seguinte: para vivermos uma vida melhor, reconhecendo a Deus, nós temos que viver em integridade. Porque aí, além dele falar para nós vivermos uma vida alegre, ele vai falar o que a gente tem que fazer para viver essa vida alegre. Acompanhe comigo o versículo 9 e 10 do capítulo 11. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias de sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agrada aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade ou são transitórias. Salomão, então, ele está nos dizendo, olha, vocês têm que se alegrar sim com a vida, tem que se alegrar com as coisas simples. E quais são essas coisas simples? Aquilo que traz gozo para o seu coração, aquilo que traz satisfação para o seu coração. Porém, aí você também deve estar pensando, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Exato, enganoso é o coração do homem. É por isso que o versículo não para ali, se satisfaça as vontades do seu coração. Mas ele diz, satisfaça, mas lembre-se, você tem que prestar conta para Deus. O que ele está querendo dizer? Porque reconhecer a Deus significa viver em integridade. Além de reconhecer a Deus, é viver uma vida
de alegria, nos alegrando em toda a vida, viver reconhecendo a Deus significa viver em integridade. É saber que nós sabemos nos divertir, sabemos nos alegrar com aquilo que louva a Deus, com aquilo que não é abominável aos olhos do Senhor. Nós sabemos nos alegrar com os aspectos da vida, nós sabemos nos alegrar com as coisas que satisfazem no nosso coração e que louvam a Deus. Porque não existe aquela coisa de que, isso talvez não é do agrado de Deus, ou é do agrado de Deus, ou não é do agrado de Deus. Da mesma forma que existem e não existem pessoas que servem a Jesus. Não existe gente que é desviada, que está no meio termo. Ou a pessoa é discípulo de Jesus, ou a pessoa não é discípulo de Jesus. E aqui que ele está falando, alegre o seu coração com as coisas que te fazem bem. E gente, se nós somos discípulos de Jesus, nós vivemos segundo o padrão do reino de Deus. E se nós vivemos segundo o padrão do reino de Deus, as coisas que não satisfazem o coração de Deus, não devem ser as coisas que nos dão prazer no nosso coração. Porque se essas coisas são o que dão prazer no nosso coração, aí você tem que repensar se você é discípulo de Jesus de verdade. Porque a primeira carta de João, no capítulo 2, vai nos dizer o seguinte, que os discípulos de Jesus sabem diferenciar aquilo que é da carne, que é ruim, que tem aparência de bom, mas não é. Esses são os discípulos de Jesus. E aqueles que não são discípulos de Jesus são os que vivem nisso e falam, não, Jesus já me perdoou. João fala, não, mas bem por aí não. É da mesma forma que Salomão está nos dizendo, olha, para você viver uma vida alegre, satisfaça o seu coração, faça aquilo que lhe faz bem, mas saiba que você tem que prestar contas para Deus. Não viva como uma pessoa desregrada. Viva como uma pessoa que entende que foi regenerada, que foi salva pela fé em Cristo Jesus. E além de ser salvo pela fé em Cristo Jesus, você agora vive segundo os padrões que ele definiu. Segundo aquilo que louva o nome dele e aquilo que não louva o nome dele. Ora, reconhecer a Deus significa viver em integridade. Não é sair para ficar bebendo e enchendo a cara. Não é para sair e ficar assentado em roda de pessoas que escarnecem o nome de Deus com desculpas que você está querendo evangelizar essas pessoas. Mas são pessoas legais, eu estou querendo evangelizar e me faz bem o coração estar junto com elas. Avalie se você é discípulo de Jesus. As trevas não andam com as luzes. A luz dissipa as trevas. Se você quer aprender a viver reconhecendo a Deus, você tem que entender que você tem que viver em integridade. Você não é meio crente. Você não é meio discípulo de Jesus. Ou você é discípulo de Jesus, ou você não é discípulo de Jesus. Mas não para por aí. Salomão agora ele vai seguir amarrando aquilo que ele falou, trazendo como que a gente faz isso então. Como que nós nos alegramos em toda a vida, aceitando toda a vida com alegria. Como que nós fazemos para viver com integridade durante toda a vida? Ele fala, olha, para você fazer essas coisas, versículo 1 ao 7 do capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Do versículo 2 ao 7, agora que é onde a gente encerra o nosso texto, ele vai tratar um poema aqui. Ele vai fazer uma poesia sobre a velhice. Ele vai trabalhar como que os guardas vêm a envelhecer, não aguentam fazer mais nada, as pernas comecem a cair, os dentes comecem a cair, você não consegue mais comer aquela comida um pouco mais madura. Ele vai tratar um poema de como que a velhice chega. E aí, no versículo 6, ele vai dizer, lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata e se despedace
o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Para encerrar, Salomão fala, olha, além de você reconhecer a Deus, se alegrando em toda a vida, vivendo em integridade, você também tem que reconhecer a Deus aceitando a sua soberania. E aceitar a soberania de Deus significa, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Aqui ele cita a mocidade porque ele está falando para uma pessoa jovem. Mas nós podemos entender isso também de uma forma que, lembre-se do seu Criador agora, a partir de hoje, a partir desse momento. Traga à memória quem é o seu Senhor. Reconheça que Deus é soberano sobre a sua vida, sobre você, sobre todo o cosmos. Deus é soberano. Reconheça o seu Criador. Reconheça que Deus é soberano. Lembre-se, nós devemos aceitar que a vida é real, que a vida ela é algo que a gente não consegue segurar. Por isso, nós devemos viver na dependência de Deus. Para vivermos um ano bom, para aprendermos a viver, nós devemos depender de Deus, a dependência dele, porque Deus é soberano. Lembra-se do teu Criador, porque ele é soberano. Nós só conseguimos nos alegrar, mesmo com a vida tendo seus altos e muitos baixos, nós só conseguimos viver uma vida alegre, com integridade, se nós nos lembrarmos do nosso Deus. Se nós trazermos à lembrança aquilo que Deus nos faz, aquilo que Deus é, e como que ele é soberano sobre todas as coisas. Só poderemos viver essas coisas se vivermos na dependência de Deus. Porque enquanto nós vivemos tentando achar sentido pela nossa dependência, não vai dar certo. Quando nós tentamos achar sentido nos prazeres que nós sentimos à parte de Deus, querendo tirar Deus da jogada e simplesmente trazer sentido para a nossa vida, os nossos prazeres, nós vamos nos tornar consumidores e mercadorias, como diria Bauman. Além disso, como lá no filme que eu citei na introdução, no início do nosso sermão, nós vamos viver de aparência. Vamos buscar sentido em prazer sexual, em aceitação pública, em um bom emprego. E quando tudo isso virar de cabeça para baixo, a gente vai falar, não teve sentido. Por que eu fiz tudo isso e eu não achei prazer na minha vida? Porque essas coisas não trazem prazer. Porque a gente não depende de Deus. Essas coisas não trazem prazer porque a gente não leva em conta que Deus é soberano. Essas coisas não trazem prazer porque nós não nos lembramos do nosso Criador. E a palavra de Salomão é: lembre-se. Lembre-se do seu Criador, para que quando você chegar no fim da vida e estiver todo amargurado, todo machucado, você estiver próximo da morte, já sentindo que ela está batendo a porta, você não vai falar, eu vivi uma péssima vida. O Salomão está ensinando lembre-se, dependa de Deus, reconheça que Ele é soberano. E a gente só consegue reconhecer soberano se nós tivermos a luz de Deus brilhando sobre nós. Porque quando nós reconhecemos que Deus é soberano, acontece aquilo que está no versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Por que a gente só consegue ver a luz depois que nós reconhecemos que Deus é soberano? Porque João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, numa conversa de Jesus para Nicodemos, Jesus diz que a luz adentrou no mundo e começou a dissipar as trevas. A luz que brilha sobre nós é a luz de Cristo.
nós só conseguimos viver uma vida de dependência do Senhor quando Jesus brilha a sua luz sobre nós. Por meio da fé. Nós só conseguimos nos alegrar na vida quando é a luz de Cristo que brilha sobre a nossa face e nos acorda para as coisas dela. Nós só conseguimos ver e viver as coisas boas do nosso coração que são íntegras para Deus somente se Jesus, com a sua luz, iluminar as trevas que estão em nosso coração. Nós só conseguimos aceitar a soberania de Deus se for a luz de Cristo iluminando o nosso caminho e mostrando quem está sentado no trono de todo o universo. Sobreviver reconhecendo a Deus somente se a luz de Cristo brilhar sobre nós. E quando a luz de Cristo brilha sobre nós, nós podemos realmente reconhecer a Deus e viver uma vida cheia de alegria, viver uma vida, alegria em todas as esferas dela. Nós conseguimos reconhecer a Deus vivendo em integridade e aceitando a sua soberania, somente porque Cristo é quem ilumina a sua luz sobre nós. Somente aqui Cristo é que traz a sua luz sobre nós. E aqueles que não aceitam a luz de Cristo vivem nas trevas. Aqueles que ignoram a luz que brilha sobre eles vivem nas trevas e buscam sentido na sua vida através dos seus prazeres. E eles constantemente estão, não faz sentido, as coisas não fazem sentido, e eles continuam batendo na cabeça. E pelo contrário, nós que fomos iluminados por Cristo, fomos alcançados pela sua maravilhosa luz, entendemos que a vida de fato, por agora, ela não faz sentido, mas nós não vivemos na nossa dependência, nós vivemos na dependência de Deus, porque Deus é soberano e não nós. Irmãos, para esse ano de 2021, que você reconheça Deus, para que você aprenda a sobreviver. Que você reconheça Deus e o busque. E nessa busca, você possa viver uma vida cheia de alegria. Você possa viver em integridade e viver aceitando a soberania de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.